Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de sétimo ano. Vamos falar agora sobre as grandes navegações, as principais características das grandes navegações. Muito bem, para a gente falar sobre grandes navegações, a gente tem que saber o que foram essas grandes navegações. Grandes navegações é o nome dado ao período em que países europeus eles começaram a fazer grandes viagens marítimas com o principal objetivo de atingir as Índias ou o Oriente, né? O objetivo de atingir essas Índias era chegar até aquela região e comercializar produtos orientais, principalmente aqueles que a gente chama de especiarias, que nada mais são do que os produtos orientais que são trazidos, né, eram levados para a Europa. Produtos como temperos, tecidos, vidros, artesanato, todos os tipos de produtos orientais são genericamente chamados de especiarias. São produtos de grande valor no mercado europeu porque eram extremamente raros, difíceis de se conseguir, né? E por isso eram muito caros. E de extrema necessidade, como os temperos, por exemplo. Né? Lembrando que naquele período não havia tecnologia de geladeira, por exemplo, então a conservação dos alimentos era feita através dos temperos, né? Noz moscada, a pimenta do reino, o sal, todos esses produtos eram produtos orientais e acabavam chegando na Europa através, né, dos comerciantes. Só que tem um pequeno detalhe: a maioria dos produtos orientais era trazidos pela Europa pelos italianos, que tinham altíssimos lucros. E os italianos de Gênova, Veneza e Florença tinham uma espécie de monopólio, porque a cidade de Constantinopla, olha bem essa cidade, a cidade de Constantinopla havia sido dominada, né, dominada pelos turcos, e eles não mais negociavam com todos os países da Europa, apenas com os italianos. Então os italianos tinham um monopólio desses produtos orientais. Esse monopólio encarecia demais as especiarias, o que levou, né, aos estados nacionais modernos como Portugal, Espanha e Inglaterra, e depois a França, a Holanda, levou esses países a buscarem novos caminhos para se chegar até o Oriente, né, se chegar até o Oriente. E os países pioneiros, ou seja, os primeiros países a fazerem isso, foram Portugal e Espanha, principalmente Portugal. Por quê? Por conta da sua posição geográfica, né? Portugal fica bem ali nas margens do Oceano Atlântico, e é um país, né, que tem uma costa, né, muito grande, um litoral muito grande, e desde sempre eles praticavam a pesca, a navegação. Então eles foram os primeiros países, né, Portugal foi o primeiro país a empreender essas grandes navegações. Lembrando que Portugal foi um dos primeiros países a se formar, né, como Estado Nacional moderno, ter a sua centralização do poder, ter o primeiro rei com poder centralizado, primeiro reino a estabelecer aliança com a burguesia. Então Portugal teve uma série de razões para se tornar o pioneiro. E na esteira, né, seguindo Portugal, vem a Espanha, que também é um país ali da Península Ibérica. Então Portugal e Espanha são os países pioneiros nessas grandes navegações, nesse período de grandes viagens marítimas que tinham o objetivo de chegar até as Índias, até o Oriente. Eles chamavam de Índias, né? Todo o Oriente. E com este objetivo eles alcançaram algo mais, alcançaram a descoberta de novas terras como a costa da África, a América, né, a América como um todo, e no caso dos portugueses, mais precisamente o Brasil que eles alcançaram com um navegador chamado Pedro Álvares Cabral, né, no ano de 1500. Eles descobriram aqui, eles chegaram aqui e descobriram a terra, né,
E deram o nome, eles achavam que era uma ilha, achavam que era um território pequeno, deram o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois descobriram que não era bem uma ilha, era uma terra grande, aí deram o nome de Terra de Santa Cruz. Né? Esses são os dois primeiros nomes do nosso país. No entanto, eles perceberam que era muito grande a terra e que aqui tinha uma característica, né? Nós tínhamos uma árvore características das nossas florestas, principalmente das florestas do litoral, que era uma árvore chamada pau-brasil, o pau-brasil. E este pau-brasil era extremamente importante para a Europa. Por quê? Porque ele tinha, né, através do processo de processo que faziam com a madeira do pau-brasil, ele era extraído dele uma tinta vermelha que servia para tingir os tecidos, né, fazer tinta para tecidos principalmente. E a tinta vermelha era a tintura vermelha era extremamente difícil de se alcançar, né? E com o pau-brasil fazia isso muito fácil. É uma cor vermelha de brasa, por isso vem Brasil, de brasa, aquela brasa do carvão lá que a gente já viu. Por isso o nome da terra, da nossa terra, ficou chamado da terra do pau-brasil, Terra Brasil. E aí ficou o nome Brasil, certo? Isso lá por volta do século XVI, né? No início da colonização portuguesa. Tranquilo? Beleza? Muito bem, essas grandes navegações, elas tinham vários objetivos. Tinham os objetivos para os reis, os objetivos para o povo, para a burguesia e para a igreja. Certo? Para os reis estavam atrás de terra, novas terras para aumentar, para expandir seu território, expandir seus reinos. A burguesia queria ganhar dinheiro comercializando os produtos naturais ou os produtos das Índias, comprar nas Índias e vender na Europa, ganhando cada vez mais dinheiro. O povo, por sua vez, ele queria sair daquela situação ruim que ele vivia de pobreza, de miséria lá na Europa, né, em Portugal, e lá então eles tinham como uma aventura, uma chance de sair daquelas condições ruins de vida que eles tinham. Né? Esse era o objetivo do povo pobre nas grandes navegações. E a igreja? A igreja tinha o objetivo de expandir a fé católica, né? Porque o catolicismo era a única igreja existente naquela época, a única igreja cristã existente naquela época, e eles tinham o interesse de expandir essa fé católica para os povos que porventura viriam a ser descobertos. Beleza? Essas são as questões, esse é o conteúdo que aborda as nossas questões da aula de hoje, da aula do 7º ano. E qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários, procurar a gente, beleza? Não esquece de compartilhar, comentar, não esquece de se inscrever aí no canal, dar o joinha, beleza? Obrigado, até mais.